Então, vamos retomar aqui essas aulas do curso, né, que a gente tinha parado, fizemos o curso 1, que a gente chegou a iniciar as teorias de Gauge. Agora, a ideia da gente, como a gente falou semana passada, seria passar essas teorias de Gauge supersimétricas e talvez insistir em algumas coisas um pouquinho. Bom, a gente fazer depois o acoplamento, a gente fez supergravidade e agora estamos fazendo supersimetria global. Depois voltar a ligar, fazer o acoplamento da supergravidade com o setor de matéria, supergravidade e matéria Young News, né? E supergravidade e Young News, vamos fazer isso aí. E depois a gente entra na outra parte que poderia ser interessante, que supersimetrias emergentes. Aqui eu vou falar um pouquinho também da supersimetria em 2 dimensões e 3 dimensões. É uma coisa simples, né? E tem uma série de modelos interessantes, como o modelo de Gross-Neveu, o modelo de Thiem. Aqui em 3 dimensões a gente tem Chern-Simons. Então, seria interessante, e é uma coisa rápida de se fazer, uma coisa simples, né? O cálculo tensorial é até mais simples, porque os espinores são mais simples, então valeria a pena chamar a atenção. Então, só para retomar aqui onde que a gente já tinha feito, nós tínhamos já passado, né, do supercampo, do superespaço, né, na notação usual de Salange-Strasdy, que era o superespaço definido nos espinores de Majorana, mas aqui eram os espinores de Majorana com as 4 componentes, né? Depois a gente fez a separação, a gente pegou o espinor de Majorana, essa teta aqui é Majorana, e aí a gente usou a decomposição do Majorana, né? Sabendo que o espinor é Majorana, então a componente right do teta, né, é a componente left conjugado de carga, né? Era isso que a gente tinha, né? Então a gente, na verdade, pôde passar, como esse espinor é Majorana, então, aqui, né? Como esse espinor é Majorana, essa relação aqui é geral, né? Isso aqui é geral, para qualquer espinor. Tá? A conjugação de carga e a quiralidade, elas trocam, mas aí eu tenho que trocar a quiralidade. Se o espinor é Majorana, então, nesse caso em particular, o teta right, né? Então, a gente sabe que o espinor de Majorana, qualquer espinor que é decomposto na sua parte left e na sua parte right, então a parte right acaba sendo a parte left conjugado de carga. Então, fica sendo delta left mais C. Então, a gente pode dizer que o espinor de Majorana é equivalente, né, à sua parte left. Então, eu consigo representar o espinor de Majorana. Toda a informação de um espinor de Majorana está na componente left de Weyl, está no espinor de Weyl que ele contém, que é a parte right, é o conjugado de carga. Então, isso nos permitiu passar, né, de uma maneira simples, dessa notação de espinores quadridimensional, que era a formulação de superespaço e supercampo, inicialmente usada por Salange-Strasdy. Então, a gente passou por uma nova notação, que é a notação dos espinores de Majorana, né, escritos em termos da componente θ alfa, né, e da componente θ barrado alfa dó. Essa componente aqui, na verdade, é o conjugado complexo dessa aqui, porque é isso que acontece no espinor de Majorana, quer dizer, a parte left e a parte right nada mais é do que o conjugado de carga da parte left. Então, isso aí nos permitiu trabalhar com espinores de 2 componentes, que simplificou um pouco a estrutura dos supercampos. E aí nós definimos, né, os supercampos, setor de matéria, a matéria supersimétrica em 4 dimensões, a gente tinha definido aqui. A matéria está sempre associada a supercampos de natureza escalar, a gente representa assim, e quirais, ou antiquirais. Então a gente vai tomar isso aqui para poder, né, reduzir. Não tinha visto que se a gente impuser o vínculo, se a gente não impuser o vínculo de quiralidade, a gente vai ter spins mais altos. Então, junto com a matéria, né, que a gente espera que a matéria seja escalar e fermiônica, apareceria campo de Gauge. Então, para eliminar o campo de Gauge do setor de matéria, que é a matéria pura, né, então a gente impunha esse vínculo, que é o vínculo de quiralidade, ou o chamado vínculo de antiquiralidade. Era esse aqui. Vamos chamar aqui. Esse supercampo que a gente chama de quiral. E se a gente quiser trabalhar com o supercampo antiquiral, era esse aqui. Esse aqui é o antiquiral.
Então, esses supercampos, eles são mais simples, porque o conteúdo deles, então, seja do quiral que do antiquiral, eles são, na verdade, eles constituem supermultiplates, onde aparece, né, um campo de natureza escalar complexo, um campo de Majorana, ou, na verdade, um campo de Majorana na forma de vai, quer dizer, a componente left e a componente right, sendo a componente right conjugada de carga da componente left, e um campo auxiliar aqui, que a gente chama de campo F, que também é de natureza complexa. Então a gente consegue, dessa forma, um multiplate de matéria. Então isso aqui seria o setor, né, a matéria física, a parte física da matéria, e esse aqui acaba sendo o campo de natureza auxiliar. Isso vale tanto para o campo quiral quanto para o campo antiquiral. A outra coisa é que, se esse campo é quiral, quer dizer, se φ é quiral, não, se φ é quiral, então o conjugado complexo dele, que a gente representa por φ barrado, ele é antiquiral. Só para lembrar isso aqui. Então a matéria estava organizada dessa forma. Nós não estamos falando aí de supersimetria estendida, estamos falando só de supersimetria simples. Claro que depois, na supersimetria estendida, a gente vai ter na próxima aula que eu vou falar do hiper, chamado hipermultiplate, introduzido por Fayet, que é o multiplate, seria o multiplate de matéria da teoria supersimétrica n igual a 2. Quando a gente aumenta a supersimetria, né, os multiplates vão ficando mais cheios. Por exemplo, na supersimetria n igual a 4, que é o que a gente vai na semana que vem falar, né, o Yang-Mills n igual a semana que vem, lá, dia 15, né, vai falar, ele já tem um aspecto interessante. Não existe matéria. Na teoria n igual a 4, o multiplate mínimo possível, porque eu tenho 4 supersimetrias, ele já inclui campo de gauge. Então, a supersimetria n igual a 4 é uma teoria em que aquilo que seria a matéria já está no multiplate de gauge. O multiplate de gauge ele contém escalares, contém férmions e contém campos de gauge. Então, a supersimetria n igual a 4 ela tem essa característica. O multiplate de mais baixa dimensionalidade deles, ou seja, a representação mais fundamental da supersimetria n igual a 4 já é o multiplate de gauge. Então, quando a gente fala que na teoria n igual a 4, né, nós temos um campo, a gente tem o campo de Yang-Mills, representação adjunta. Aí temos 4 campos de tipo gaugiano. Então, temos aqui, vamos dizer assim, os gaugianos, né, seriam férmions, também na representação adjunta. E depois nós temos 6 escalares complexos, também na representação adjunta. Então esse é o conteúdo da supersimetria n igual a 4. Campo de Yang-Mills, 4 gaugianos, 4 férmions de gauge, né, seriam os 4 rotinos, e 6 escalares carregados. Então esse multiplate aqui já contém o que seria a matéria e além do campo, quer dizer, a gente sabe que o férmion de gauge, quer dizer, o fóton, o campo de gauge, deve estar acompanhado do gaugiano. Então tem o gaugiano e mais 3 férmions que seriam férmions de matéria, mas isso tudo aqui é o multiplate de gauge de n igual a 4. Então no caso da supersimetria n igual a 4, nós não temos matéria. O menor multiplate já é o multiplate de gauge. Então quando a teoria n igual a 4 coloca esses campos aqui em interação, isso aqui, na verdade, vai ser a autointeração do supermultiplate de gauge de n igual a 4. Já no caso de n igual a 2, não. N igual a 2 a gente consegue ainda, como Pierre Fayet mostra, né? No caso n igual a 2, a gente consegue ainda falar de um hipermultiplate, de um multiplate de matéria pura, sem campo de gauge junto. Mas aí esse hipermultiplate também depois tem uma característica que ele não vai poder ter autointeração. Então, o que características interessantes aqui? Então, vamos ver agora, na supersimetria n igual a 1, nós temos matéria e temos os acoplamentos da matéria com os campos de gauge. Por exemplo, né, o acoplamento típico de matéria fermiônica com campo de gauge, que é o acoplamento mínimo, né, de Yang-Mills com a matéria fermiônica, e depois também o acoplamento mínimo da matéria escalar, vou colocar assim.
onde aqui tem a derivada covariante. Então nós temos acoplamentos de gauge, que estão aqui, né? Quer dizer, que tem um acoplamento de gauge, vou colocar aqui, e aqui também eu tenho um acoplamento de gauge. E nós temos ainda a possibilidade de ter autoacoplamento da matéria. Fiedagger ao quadrado. Então a gente tem os acoplamentos, além dos acoplamentos de Yukawa também, a gente tem os acoplamentos de matéria. Então, eu tenho acoplamento matéria-gauge e matéria-matéria. Vamos ver isso já já. No N igual a 2, por exemplo, quando nós falarmos da matéria de gauge, não vai ter a chance, a supersimetria N igual a 2, ela suprime a autointeração da matéria. Então nós só vamos ter interações de gauge. E na supersimetria N igual a 4, a gente não tem nem mais matéria. Tudo que tem é gauge, é setor de gauge. Então a gente só tem interação de gauge. Tá? Então só para chamar a atenção, já prevenir vocês para esse aspecto aí, que são características interessantes à medida que a gente vai estendendo a supersimetria. Mas claro, a fenomenologia está sempre baseada em N igual a 1. A gente espera ter uma supersimetria N igual a 1, né? Que é a mínima. Assim, essa supersimetria deve ser quebrada também, porque na baixas energias a gente não vê, na física de partículas a gente não vê supersimetria. Então, era isso aqui a gente tinha já organizado. Tínhamos organizado já também, né, o setor de matéria, já está aqui, modelo de Nesmino, nós já tínhamos falado, vou guardar aqui. Então, esses supercampos aqui eram supercampos quirais, então, que a matéria é quiral, então a gente introduziu o termo cinético da matéria, vamos colocar assim, botar o Lagrange lá. Não está melhor botar o Lagrange lá. Então, vou botar aqui, matéria e cinético, o Lagrangiano cinético da matéria. Então, eu tinha essa estrutura aqui. Nós integrávamos, vou botar essa olhada. Só para poder chamar a atenção da integração do superespaço. Então, nós temos aqui, vamos botar aqui, a ação cinética da matéria. Ação cinética da matéria. Então, nós integrávamos aqui em todo o superespaço e tomávamos aqui o supercampo. Nós já tínhamos visto que daqui, então, saíam, né, os termos cinéticos, saía o termo típico, né, Debye, o termo típico de cinético de Young-Mills, saía o termo típico de Dirac, matéria livre, tudo isso aqui é bilinear, é livre, né? E saía aqui o termo de campo auxiliar. Então essa era a nossa matéria de gauge. Depois nós tínhamos introduzido o setor de gauge. Então nós tínhamos aquele supercampo V, que aí sim era um supercampo não sujeito à condição de quiralidade, mas sujeito à condição de realidade. Então nós tínhamos aqui um supercampo, né, que admitia uma expansão completa, né? Então ele tinha aqui, vamos dizer, um campo C, que é um campo independente de θ, depois aqui nós tínhamos o termo depois nós expandimos em θ, termo linear em θ. Então a gente tinha aqui aquele termo que era θ alfa, sei lá, um π alfa. Como esse supercampo é real, a parte em θ barra é o conjugado desse cara aqui, então tinha isso aqui. Depois nós tínhamos um termo quadrático em θ e o conjugado complexo dele. Até aqui a gente viu depois que esses campos tinham aquela característica de serem campos compensadores. Aí depois começava a entrar no setor físico, né? Então nós tínhamos aqui θ, sigma θ, sigma mi θ barrado. Lembrando que tem a contração do índice alfa barrado, e aqui o campo de gauge. Depois, esse termo que já é real por si só. Depois nós tínhamos o termo quadrático em θ, θ2, θ barrado, lambda barrado, mais θ barrado ao quadrado, θ lambda, e depois o termo final. Então a expansão aqui é completa, ela vai, como a gente já tinha visto lá na expansão de Salam, ela vai até termo de quarta ordem. Se a gente colocar variáveis, colocar os termos de Majorana, o último termo era
Era esse termo aqui, era o termo máximo em teta barrado, que a gente viu que a única possibilidade, fazendo os rearranjamentos de Fields, era ter um teta barrado teta ao quadrado. Só que teta barrado teta ao quadrado na notação de Majorana é teta 2 teta barrado ao quadrado na notação de Weyl. Bom, então era isso. Aí a gente lembrou que fazia a chamada escolha de gate diverso unino, é sempre possível, devido à transformação de gate desse campo aqui, no superespaço e a transformação de gate. A transformação de gate no superespaço tem a estrutura do parâmetro de gate, né? Aquilo que é o parâmetro de gate, né? A transformação que a gente quer para esse campo aí ser um campo de gate abeliano, né? É que ele seja sujeito a uma transformação desse tipo aqui, onde esse alfa aqui, né, é a nossa função que faz a transformação de gate. Então, isso aí é obtido se no superespaço a transformação de gate correspondente a essa aqui for dessa forma aqui, D', igual a D. Aí aqui eu vou ter um supercampo que é algo, em geral chama de lambda, e aqui menos lambda barrado, menos conjugado complexo, isso aqui vezes I. Então, em termos de supercampo, esse supercampo aqui, então, é um supercampo quiral, então, ele é vinculado, ele satisfaz a essa condição aqui, e esse aqui, por consequência, é antiquiral. Então, esses campos aqui, expandidos em θ, com aquela expansão em θ, ela me dá, na componente θ, sigma, θ barrado, exatamente essa transformação aqui. Então, a transformação de gate no superespaço é uma transformação sem derivada nenhuma, é uma transformação meramente algébrica, é um shift, né, nos supercampos de gate por supercampos quirais e antiquirais. Essa é a estrutura da simetria, da transformação de gate no superespaço. E isso aqui, então, nos mostrava que essas três componentes aqui, a transformação de gate delas é meramente algébrica. Então, elas podem ser, esses campos aqui são campos compensadores. Então, nós podemos sempre eliminá-los, né, e trabalhar naquilo que a gente chama, então, de gate versus mino. O gate versus mino, ele já reduz, né? Agora, claro, sobra aquela transformação de gate. Então, eu tenho que fixar um gate ainda. Quer dizer, eu tenho duas fixações de gate. Vamos dizer, a primeira fixação de gate no superespaço, eu elimino os campos compensadores. Mas aí me sobra essa simetria aqui, não desaparece. Aí agora eu vou ter que fixar a simetria de calibre usual. Simetria usual, fixando, por exemplo, o gate de Lorentz, o gate de Landau. Então, na representação, quer dizer, já no chamado gate versus mino, esse supercampo, ele parte dessa expansão. Então, aqui está o campo de gate normal, aqui está o companheiro do campo de gate, o gateino, e aqui um campo auxiliar. Esse campo aqui também tem natureza auxiliar. Vamos só lembrar aqui as dimensões canônicas, né? O θ tem dimensão de massa a menos meio. Massa a menos meio. Então, a dimensão, só para a gente lembrar lá, né? A dimensão na supersimetria. A transformação de supersimetria tem essa característica aqui, né? Então, e aí, estou fazendo notação quadridimensional. Então, epsilon é o parâmetro de supersimetria, tem a mesma dimensão. Isso aqui é massa menos 1, massa menos 1. E esses dois ferros aqui, então, tem que ter massa menos meio. Então, a variável θ, grassmanniana do superespaço, tem dimensão de massa menos meio. E aí a gente se lembra também que derivar em relação a θ, do ponto de vista grassmanniano, é a mesma coisa que integrar em relação a θ. Então, esse cara aqui tem dimensão de massa a meio, e esse cara aqui também tem dimensão de massa a meio, porque a diferencial é igual a derivada. Então, esse supercampo aqui tem que dimensão? Massa menos meio, massa menos meio. Campo de gate, dimensão canônica do campo vetorial é massa a 1. Então, esse supercampo aqui, ele é sem dimensão. Então, o supercampo de gate, ele tem dimensão 0 de massa. Esse cara aqui, normalmente, o Fermi, a gente espera que tenha dimensão 3 meios. Então, aqui a gente tem menos 1 por menos meio, menos 3 meios, 3 meios, menos 3 meios, meios, e aqui, menos 1, menos 2. Então, esse cara aqui em dimensão 2. Então, esse campo D é um campo escalar de dimensão canônica 2. Então, se ele já tem dimensão canônica 2, claro que no Lagrangiano, eu não vou poder ter algo desse tipo, né? Porque aí isso aqui já me daria dimensão 6. Então, realmente a possibilidade que aparece é que ele apareça desse modo. Ele vai aparecer um D2. Né?
Então a gente já espera, né, que esse supercampo aqui, que esse campo componente aqui não possa ser um campo físico, porque ele, na verdade, é um campo escalar com a dimensão canônica muito alta. Então, era essa a estrutura do campo de gauge, né? E aí nós temos visto ainda que o F', que é invariante de gauge, aonde é que o F, quer dizer, o AMI, ele está acomodado no supercampo V, no supercampo que a gente chama de supercampo potencial de gauge. Agora, o F', que é um invariante de gauge, no caso abeliano, a gente viu que ele estaria acomodado nesse novo supercampo aqui. A gente define, não, aparece naturalmente esse supercampo aqui, W alfa, que é derivada por variante de barrada ao quadrado, T alfa V. Então a gente via que com essa transformação de gauge aqui, esse objeto aqui é invariante em gauge. O próprio supercampo, como um todo, é invariante em gauge. Por quê? Porque essa derivada automaticamente mata essa. Porque esse campo é antiquiral, o D alfa dele é identicamente zero. Agora sobra essa combinação aqui, D barrado ao quadrado, D alfa lambda. A gente sabe que D alfa, lambda é quiral, então quem mata ele é o D barrado. Mas esses dois objetos não comutam. Mas aí lá pela álgebra de supersimetria que a gente tinha visto, a gente consegue escrever essa relação aqui de uma forma que seria essa combinação aqui, na verdade, eu uso o comutador, vamos dizer assim, eu vou usar o comutador, e claro, D barrado ao quadrado aqui vai dar zero. Mas quando eu calcular esse comutador aqui vai aparecer alguma coisa do tipo sigma mi alfa ponto, D mi, D barrado alfa ponto. Então não tem jeito, quer dizer, só para lembrar isso aqui, esse comutador aqui, D barrado ao quadrado, D alfa, lembrando das nossas derivadas covariantes, ele dá alguma coisa, menos de um fator i, ele dá sigma mi alfa ponto, D barrado alfa ponto, D de mi. Então, se eu usar o comutador, o D barrado ao quadrado vai bater direto aqui e vai dar zero. Mas o que sobra do comutador ainda é um D barrado, que batendo aqui dá zero. Então, essa combinação aqui é identicamente nula se esse supercampo aqui for quiral. Porque duas derivadas matam e uma derivada que sobra mata. Então, esse objeto aqui, naturalmente, quer dizer, essa combinação aqui, naturalmente mata esse termo aqui e deixa esse W alfa invariante de gauge. Então, esse é o que a gente chama de supercampo, intensidade de campo, né? O field strength superfield. Então tá lá, ele tem. E aí quem é a estrutura dele? Daí a gente faz esse cálculo. Tudo isso eu estou colocando, né? Assim, esse cálculo é passar a derivada, é tirar a derivada. Então eu não vou ficar fazendo isso aí todo mundo sabe. Fazer a gente erra, passa um sinal anticomuta errado, mas a gente sabe calcular. Então é só para lembrar. O que me interessa? Quer dizer, vou fazer esse cálculo aqui. Esse cálculo, vou pegar essas derivadas aqui e vou atuar aqui. Dá algo grande. Mas o que vai interessar para a gente, o que é interessante que sai daqui? A gente tem vários termos aqui que são gerados, mas entre eles aparecem os seguintes termos. Aparece um θ alfa, lambda alfa. Depois aparece um termo que é θ beta, aí vou ter aqui o sigma mi, alfa, alguma coisa assim, beta ponto, alfa ponto, vamos colocar assim, dmi, lambda barrado, beta ponto, opa, dmi, lambda barrado, alfa ponto. Esse termo aqui vai se combinar com ele, então tá, sobra esse índice alfa aqui, deixa eu ver só uma coisinha aqui, eu queria ter um beta aqui, tá certo, deixa eu acertar isso aqui melhor, vamos ter aqui, a gente vai precisar, na hora de fazer o W alfa, eu vou precisar jogar esses dois tetas, então eu vou ter essa combinação aqui, tá certo, vai aparecer, a gente deveria ter aqui alguma coisa também, vamos dizer assim, θ beta, tá certo, aqui, teria que aparecer, eu vou ter que ter um índice alfa sobrando, então não é aqui, esse carinha aqui vai ter que estar conectado a isso, vou botar aqui então
beta assim, então aqui deve aparecer o beta ponto, e aqui, qual é a combinação? Olha só, a gente vai querer gerar, quer dizer, o que vai sair daqui vai ser o termo cinético, lambda barrado, e em duas componentes, sigma mi, dB lambda. Então eu vou ter que, esse supercampo aqui tem um índice alfa, então está errado, eu estou entendendo que eu estou fazendo de besteira aqui da distância. Aqui vai aparecer um θ2, se fizer o cálculo, vai aparecer um θ2 lambda alfa. Isso. E aí, então aqui já vai aparecer o θ2, e aqui vai aparecer sigma mi alfa, beta ponto, dmi, lambda barrado, beta ponto. Fazendo esse cálculo, desenvolvendo aquelas derivadas, vai aparecer esse termo aqui e vai aparecer esse termo aqui. Então, vamos ver por que esses dois termos depois vão ser importantes na hora de dar a ação cinética, o termo cinético do fotino, do gating em geral. Então tá certo, só para mim insistir, porque esse supercampo aqui, ele é um supercampo espinorial. O supercampo que tem o potencial de gauge é um supercampo de natureza escalar de Lorentz. Mas o supercampo field strength adquire um índice fermiônico por conta dessa derivada aqui. Então, esse é um supercampo que é quiral, porque se a gente botar uma derivada d barrado atuando dele, dá zero, porque d barrado alfa ponto d barrado ao quadrado é identicamente zero, devido ao fato de eu ter variáveis de Grassmann e essas derivadas aí de comutável. Então, esse supercampo aqui, naturalmente, ele é quiral. O supercampo field strength, ele é um supercampo quiral e ao mesmo tempo espinorial. Então ele é espinorial e quiral. Então esse índice aqui está sobrando. Depois a gente vai ter um termo que vai ser dessa forma aqui, θ2, aí vai aparecer aqui sigma mini alfa, sigma mini alfa, eu vou ter o F mini θ alfa, θ beta, sigma mini beta alfa, F mini. Só chamar a atenção de vocês para também lembrar o seguinte, na representação, quer dizer, nós estamos agora na representação bidimensional, na representação de Weyl dos espetores, a matriz sigma mi, ela conecta o setor left com o setor right. Quer dizer, a matriz sigma mi, ela liga o left com o right. Por quê? Porque só para lembrar, na representação de Weyl, o nosso ferro tem essa estrutura aqui, psi left, psi right, porque a matriz gama 5 é diagonal. E as nossas matrizes gama mi, elas têm essa estrutura aqui, 0, sigma barrado mi, 0. Então, quando eu atuo com a matriz gama aqui, quando eu atuar com uma matriz gama mi atuar no psi, ela vai me retornar sigma barrado mi, psi right, sigma mi, psi left. Então, essa matriz aqui, ela flipa, ela traz o right aqui para cima. Então, esse cara aqui, right, sigma barrado mi, atuando no psi right, se comporta como um objeto left. Esse cara está na representação 0, meio, mas esse cara está na representação meio, 0. E vice-versa. Esse cara está na representação meio, 0, mas esse está na representação 0, meio. Então, essas matrizes, né, elas têm um índice misto, porque essa matriz sigma barrado, ela vai ligar o right com o left, aqui em cima é left. Então, ela vai ter uma estrutura assim, sigma barrado mi, alfa, beta dot, psi barrado, beta dot, na notação bidimensional. Então, as matrizes sigma, elas sempre conectam left com right, right com left. Porém, quando eu pego o comutador de duas matrizes gama, que é o gerador das transformações de Lorentz, né, a nossa clássica matriz sigma mini, que é o comutador de gama mi com gama mi, quando eu calcular o comutador, como essas duas matrizes são antidiagonais, eu vou ter essa estrutura aqui, vai ficar sigma barrado mi, menos sigma barrado mi, e as antissimetrizações. E aqui vai ficar sigma barrado mi, menos sigma barrado mi. Ou seja, a matriz sigma mini, na representação de Weyl, ela é diagonal. Então, é isso aqui que nós chamamos de sigma mini, e isso aqui de sigma barrado mini.
Então essa matriz, como ela é diagonal, se ela atuar no ferro na representação de raio, ela não vai mudar. Ela vai manter left com left, essa aqui vai atuar aqui, então o que é left continua left, e quando essa matriz aqui bater aqui, o que é right continua right. Então essa matriz, ela não flipa os índices, ela conecta meio zero com meio zero, ao passo que essa matriz aqui conecta meio zero com zero meio. Então essa matriz aqui já tem os dois índices certinhos, então esse θ beta fica aqui, isso aqui. Claro, vai aparecer esse termo aqui, então isso aqui já está dando para nós conta de que o F mini está aqui. E depois vai aparecer esse termo aqui, θ2, θ barrado ao quadrado D. E, então aqui mais... Bom, e aí tem mais alguns termos que não vão ser interessantes. Mas o que vai contar para nós, para tirar a parte cinética do setor de gauge, é esse pedaço aqui, que está contido dentro do W alfa. Então é só fazer os cálculos, né? E a gente chega aqui, é uma expressão maior, deve ter uns 8 termos, mas salvam esses 4 termos aí para nós. E aí, como esse supercampo aqui é quiral, ele só pode ser integrado na parte quiral do superespaço. Então vamos colocar aqui a ação cinética para o setor de gauge, ela é tirada a partir daqui. Ela vai ser integrada apenas no setor quiral. E aí a gente vai ter essa estrutura aqui. Então, abrindo essa expressão, significa multiplicar esses supercampos e pegar apenas a parte que é quadrática em θ, né? Porque aí a gente vai usar esse fórmula integral em d2θ. θ2 igual a 1. E aí o que vai acontecer? Esse cara, na multiplicação, esse cara vai multiplicar esse. Aí vai sobrar um θ2, que eu integro, e vai sobrar a ação de Dirac aqui. Esse cara vai multiplicar da mesma forma que ele, mas aí vai aparecer um termo com 2 θs, vai aparecer um θ beta e um θ gama. E nós sabemos que isso aqui é o meio do epsilon θ gama, θ2. Então, daqui vai aparecer isso aqui, vai aparecer uma matriz sigma mini, uma matriz sigma kappa lambda, F mini, F kappa lambda. Só que isso aqui vai aparecer, devido a esses épsilons aqui, vai me formar um traço. E aí esse traço aqui eu expresso em função dos deltas, dos zetas, né, da métrica de Minkowski, e aí sai o F2. Então, esse termo aqui, multiplicado por ele mesmo na expansão W alfa, vai me dar o termo de Maxwell. E esse aqui vai me dar aqui tem um termo dependente que é D. Quando vocês fizerem o cálculo, vai aparecer um termo puro aqui que é D, e vai aparecer esse termo aqui, θ2D. E aí na hora de eu multiplicar esse cara por esse cara, eu integro o θ2 e vai aparecer um D ao quadrado. Então, basicamente, a ação de gauge, ela vai ter... Quer dizer, nós vamos reproduzir, todos os outros termos vão dar zero por causa da integração de D2θ. Então, só vão sobreviver, apesar desse W alfa ter uma expansão com 8 termos, no produto W alfa e a integração em θ, vão sobrar os termos que deveriam sobrar. O termo de Dirac, para o fotino, para o gaugino, I, gama mi, d mi, lambda. O termo de Maxwell. Na verdade, aqui aparece o mi sobre 2, porque esse termo é maiorana, e depois aparece aqui o termo 1 meio de d ao quadrado. Então, a gente naturalmente obtém a ação do setor cinético de gauge, com esse campo aqui como campo auxiliar, termo de Maxwell e o termo aqui cinético do fotino. Muito bem, então isso aí é o setor. Então a gente tem a parte cinética, a matéria livre, a parte cinética da matéria livre, a parte cinética do setor de gauge livre, e agora a gente tem que buscar as interações. Então, professor, pode falar. Aquele campo auxiliar D, no fim do dia, representaria só um vínculo. Na verdade, ele não vai nem representar um vínculo, ele não vai ser tipo um multiplicador de Lagrange. Você vai poder eliminá-lo, ele vai gerar interações. Então vamos ver já. Tá? Mas ele não representa um vínculo. A classe dele é um shell exatamente zero. Como? On-shell e livre ele é zero. Se você então pegar só o lagrangiano livre, perfeito. Se você fizer
você vai ter a equação de Dirac para o fotino, aí daqui você tira a equação de Maxwell para o fóton, e aqui você tira que o D igual a zero. Então, on-shell ele é zero. Então, quer dizer, por isso que eu digo, ele não representa um vínculo, ele é trivial. Agora, ele representaria um vínculo se através da equação de campo dele você tirasse um vínculo sobre os campos que sobram, tá certo? Nesse sentido. Mas a gente vai ver já que quando a gente introduz a matéria, ele vai ser crucial, porque é ele que vai gerar o acoplamento, vai gerar o potencial de Higgs, o potencial de alto acoplamento da matéria escalar, vai sair já, vamos ver já já. Então, como é que a gente introduziu a simetria? Então, deixa eu parar aqui rapidinho. Então, nós tínhamos visto que então, isso tudo aqui é livre. Então, a parte de matéria livre, a parte de gauge livre. Agora, vamos trabalhar a interação matéria-gauge. Sempre, claro, do ponto de vista da supersimetria simples, n igual a 1. Nosso colega, como é que é o nome que eu esqueci também? Né? Sal, seguinte, você que está pegando esse, você não teve o curso 1, você já sabia supersimetria ou não, né? Então não se preocupa com essas coisas todas que você deve estar vendo aí, está nocauteado, né? O que é importante para você, depois a gente define uma coisa que se você quiser ficar no curso, ou quiser realmente aprender alguma coisa, a gente define alguma coisa que você, pronto, pelo que eu vejo, que você vai trabalhar com Sérgio, se você precisar de supersimetria, você vai precisar da supersimetria em campo componente, nada de supercampo. Então eu posso te dar uma coisinha para você estudar e se quiser dar uma olhada, já na supersimetria, vamos dizer, prática, a supersimetria que uma pessoa que faz, sei lá, estrela de nêutrons precisa, para estudar plasmas de quartos de luz, né, para estudar plasmas de estrelas densas, né? Então isso basicamente vai ser o setor de matéria e o setor de gauge, mas tudo campo componente. Então não precisa se preocupar com esses artifícios de supercampo, não, porque isso aí está realmente fora do teu objetivo, tá? Mas você pode pegar o conceito que está por trás da supersimetria, entender a estrutura, por exemplo, de um lagrangiano supersimétrico, de uma teoria de gauge supersimétrico. Então, a interação matéria-gauge, ela era colocada pensando o seguinte: a matéria está aqui. Então, nós vamos ter uma transformação de fase na matéria. A matéria é quiral. Então, eu não posso perder, né, a quiralidade. Então, eu poderia pensar, eu posso colocar aqui uma transformação tipo fase, né? Transformação de fase local, como a gente sempre faz. Coloca aqui a constante de acoplamento, coloca aqui o valor da carga, coloca aqui o parâmetro, vamos dizer assim, o parâmetro de gauge. Só que isso aqui é um supercampo, isso aqui é um supercampo, isso aqui é um parâmetro que não é supercampo, é um escalar. Então, não perdi a natureza escalar dessa transformação. Mas se esse supercampo aqui é quiral, e a derivada quiral, ela tem uma derivada usual, eu não posso garantir que essa transformação, esse supercampo é quiral. Mas depois de multiplicar por essa fase, eu já não posso mais garantir que D barrado em linha é zero. Ou seja, a transformação de fase local, ela quebraria o vínculo de quiralidade. Então, a única saída que a gente tem aqui, e não é uma saída fora do propósito, é dizer, em vez de ter um parâmetro de gauge, uma função que é um parâmetro de gauge, eu coloco aqui um supercampo, que é parâmetro de gauge. Eu coloco aqui um supercampo lambda, θ barrado, onde esse supercampo lambda é quiral. Então eu não perco nem a quiralidade, nem o caráter escalar da transformação. Esse é um supercampo escalar, esse é um supercampo escalar. Então, isso aqui é um escalar. Esse supercampo é quiral, isso aqui, se isso aqui é quiral, a expansão em série dele, o produto de supercampos quirais é quirais, portanto, a exponencial de um supercampo quiral é quiral. Então, eu não perdi a quiralidade. Então, está tudo aqui. E é claro que a primeira componente do lambda, né, é uma função. Isso aqui vai ser alfa de x mais os termos em θ, como qualquer supercampo quiral tem. Então, esse termo aqui já faz a transformação de fase, por exemplo, no escalar e no térmico. Então, a gente já consegue implementar a transformação de fase local no superespaço, colocando como a função, o parâmetro, né, a função parâmetro de gauge, né, sendo então um supercampo
escalar quiral. Então, isso aqui naturalmente vai dar para nós que a matéria que está aqui dentro vai satisfazer, vai sofrer essa transformação de fase. A transformação de gate. Aí a mesma coisa vai acontecer com a matéria fermiônica. Todos estão no mesmo multiplate, todos têm a mesma carga. Aqui. Então, esse supercampo aí, né, é o supercampo quiral, então a gente tem férmions. Esses férmions aqui nessa expansão, né, são férmions de Weyl, então eles têm lugar para cá. Não são férmions de Majorana, são férmions de Weyl. Claro que depois, né, eu posso combinar esses férmions num férmio de Dirac, né? Por enquanto são férmions complexos que têm transformação de fase. Então tá lá, eu consigo implementar a transformação de fase. E nós já sabemos, então, aqui, nós já sabemos como é que é o lagrangiano cinético. O procedimento de gauge normalmente é esse. A gente pega o lagrangiano cinético na matéria e aí a gente passa para o lagrangiano que vai dar a interação matéria-gauge, né? A gente passa para o lagrangiano cinético da matéria mais o lagrangiano que vai acoplar a matéria com o setor de gauge. Fazendo o que? Passado aqui, fazendo a prescrição do acoplamento mínimo. Passa até essa derivada aqui para as derivadas covariantes de gauge. Então a gente simplesmente pega o termo cinético, covariantiza as derivadas e ganha o termo cinético antigo mais o setor de interações de gauge. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A nossa ação cinética, nós partimos disso aqui. Então a nossa ação cinética da matéria é essa aqui. E aí a gente agora vai querer ter tração que vai nos dar de novo a ação cinética mais a ação que vai acoplar a matéria gauge. Só que eu não tenho derivada covariante aqui, tem derivada, está covariantizada. E a transformação de fase, quando eu fizer uma transformação de gauge aqui, fizer uma transformação de gauge desse termo, esse cara aqui vai em φ barrado exponencial de menos I, G, Q, lambda barrado. Estou barrando, estou tirando o conjugado complexo dessa transformação. Esse barrado aqui é conjugado complexo. E esse cara aqui se transforma com essa fase. I, G, Q, lambda φ. Então, não tem invariância de gauge. Esse termo ali, né, quer dizer, o termo cinético, ele perde a invariância de gauge porque lambda barrado não pode ser real. Lambda não pode ser real, porque se um supercampo é quiral e real, ele acaba sendo constante. Ele perde todo o caráter de dependência espaço-temporal. Então, o único jeito é, de alguma forma, eu aniquilar com esse termo aqui que quebra manifestamente a simetria de gauge. Então, o acoplamento mínimo, que nas teorias usuais é feito com a derivada covariante, aqui é feito mediante para eliminar esse problema. O que nós fazemos? Nós introduzimos aqui essa exponencial de G, Q, vou colocar assim, Φ. Então, o que vai acontecer? Onde? Claro, esse supercampo aqui é um supercampo de gauge. E ele tem que satisfazer, ele tem também que se transformar. Então, quando eu fizer uma transformação de gauge, eu vou colocar isso aqui agora. Então, quando nós fizermos uma transformação de gauge, esse carinha aqui vai em φ barrado esse aqui vai em algo que eu não sei. Vai se transformar. Não sei quem é a transformação dele ainda. Vamos fixar. E o outro aqui vai. Então, o único jeito de eu ter invariância de gauge é que é se. Claro, nesse caso, não, estamos falando do caso abeliano.
Então, eu não tenho nada matricial aqui. Então, essas exponenciais todas comútuas, a exponencial do produto, né? O produto de exponenciais é a exponencial da soma. Então, eu posso dizer o seguinte, menos IG que mais G, menos, então vamos juntar isso aqui, I, constante de acoplamento, carga abeliana, lambda, menos lambda barrado, mais G, Q, isso aqui deveria ser para nós, se isso aqui for G, Q, V, então eu vou dizer, isso tudo aqui, quer dizer, esse campo se transforma de tal maneira que isso aqui me dá e aí eu ficar nessas condições, se a transformação de gauge V' for tal que aquela equação é satisfeita, eu estou eliminando esse termo e deixando isso aqui invariante. Aí isso aqui vai ficar φ barrado, GQV, φ. Não fica invariante de gauge. Vamos cortar isso aqui, cancela isso aqui. A gente obtém exatamente perdão, a transformação de gauge usual, que esse campo deveria satisfazer para se tornar um campo tipo de gauge. A diferença que eu tinha, acho, no início da aula, colocado aqui mais, mais I, lambda menos lambda barrado, mas é com menos, então não tem problema, esse sinal pode ser absorvido por definição do lambda. O que é importante é que a simetria de gauge, que nós já vimos, né, fazia a transformação de gauge no AMI e deixava o F invariante dentro daquele supercampo dado alfa, essa transformação de gauge é exatamente a que eu preciso aqui para fazer a simetria de gauge no setor de matéria. Então, esse é o chamado acoplamento mínimo. Então, o acoplamento mínimo agora no superespaço, ele é feito não diretamente dentro da derivada covariante, mas pela introdução dessa exponencial no setor cinético. Então, vamos colocar assim, então o setor, botar assim de matéria, né? Acoplado com gauge, setor de matéria, acoplamento mínimo de gauge, vai ficar sendo, então a gente integra todo o superespaço, preciso integrar em θ barrado, porque eu perdi o caráter quiral, φ barrado é antiquiral e φ é quiral, então o produto não é nem quiral nem antiquiral, preciso integrar em todo o superespaço. Tínhamos aqui o lagrangiano cinético, e aí o que a gente introduz aqui agora é constante de acoplamento de gauge, o valor da carga do φ, e aqui o supercampo, onde aqui vão aparecer os campos de gauge e o φ. Claro que essa exponencial, o primeiro termo dela é 1. Então isso aqui me dá φ barrado, então eu reproduzo o meu termo cinético, mais, agora G, Q, V, φ barrado, φ. E assim vai. Tem que expandir essa exponencial em todas as ordens. E aí a gente abre uma questão. Eu tenho um lagrangiano não polinomial. Então eu posso ter um problema com a renormalizabilidade. Porque eu agora vou somar, eu vou ter todas as ordens em V. Ao ter todas as ordens em V, eu vou gerar vários acoplamentos. Aqui eu tenho um vértice G, depois eu vou ter um vértice de ordem G2 com V2, G3 com V3 e assim vai. Quem diz agora que os contratermos, quando eu for renormalizar, vão todos se encaixar na mesma constante de acoplamento? Pode ser que cada vértice peça um contratermo diferente. E aí a gente perde a renormalizabilidade, perderia a renormalizabilidade. Isso não acontece, quer dizer, isso foi provado de dois modos. Então, um trabalho muito bonito, um trabalho que o Salan adorava, que é um trabalho adorável mesmo. Então, é um trabalho do professor Piguet com o Fayet. Eles fizeram esse trabalho e eles mostram que, mesmo expandindo essa série até o infinito, as identidades de Ward da supersimetria combinadas com as identidades de Ward da simetria de gauge, elas vão mostrar que, uma vez renormalizado esse vértice, todos os vértices vão se renormalizar da mesma forma. Ou seja, não vai aparecer uma constante de acoplamento renormalizada em cada vértice, vão ser todos renormalizados. Então, apesar dessa interação ser não polinomial, ela é renormalizada. Mas tem um expediente mais simples, que antes desse trabalho de Piguet e do Fayet, as pessoas já sabiam, que era, vamos trabalhar no gauge versus unino.
Se a gente trabalhar no gate versus unido, pela estrutura do V, o primeiro termo em V, tem que saber, eliminei todos os campos componentes e o meu supercampo já começa aqui, θ, sigma, mi, θ barrado a mi. Então, se eu levar esse campo ao quadrado, esse termo aqui já vai ficar θ2, θ barrado ao quadrado. Se eu elevar ele à terceira potência, vão aparecer 3 θs e 3 θs barrados, que já são zero. Então, no gauge versus mino, essa série, ela para na segunda ordem. Então, se eu tomar V no gauge versus mino, eu ainda fico com a simetria de gauge do AMI, eu não perco a simetria de gauge do AMI, mas agora, no gauge versus mino, a gente só vai até a segunda ordem. Para aqui. Ponto final mesmo. Então, eu não tenho a única questão que a gente vai ter que mostrar depois, né, quando se estudar a renormalização, é que o contratermo que eu jogo para esse verso, junto com as renormalizações das funções de onda, vão ser tais que as renormalizações das funções de onda que vão aparecer aqui com esse contratermo vai renormalizar a constante de uma forma só. Quer dizer, mesmo renormalizada, essa constante e essa vão estar ligadas por um quadrado. Então, a ação dos contratermos vai fazer com que eu tenha uma única constante de acoplamento, realmente, que é a constante de acoplamento de Gauge, só para chamar a atenção de vocês. Então, o que a gente faz normalmente, sobretudo quem trabalha com fenomenologia, usa o Gauge versus mino. Quem faz manipulações mais formais, quer dizer, quando a gente está interessado, por exemplo, em mostrar renormalizabilidade, ou fazer cálculos mais gerais, que não sejam para calcular uma seção de choque, um decaimento, um processo físico, a gente não trabalha no gauge versus mino, porque o gauge versus mino, ele quebra a supersimetria de uma forma manifesta. Eu não perco a supersimetria, mas eu tô é como se eu estivesse fazendo os cálculos supersimétricos numa situação de um gauge especial. Eu estou escolhendo o gauge versus mino, onde eu marco 3 componentes do supercampo V. É como se eu escolhesse um referencial, né, um sistema de referência no espaço dos supercampos. Então, de uma certa maneira, pressupõe uma escolha de gauge. E a gente se pergunta, os resultados são independentes de gauge ou não? Então, é interessante, para manipulações mais formais, para discussões mais formais, não trabalhar no gauge versus mino para mostrar que tudo é renormalizável, que a gente não perde nenhuma informação importante trabalhando no gauge versus mino. Mas isso é preciso ser provado. Isso aí foi provado. Então, esse trabalho, eu posso fazer referência para vocês, que é o trabalho do Piguet. É o Nuclear Physics. A impressão que o Ferrara está no meio, mas o Ferrara, Piguet, está aqui. Nuclear Physics, de 1976. Que eles já provaram, aí já tinha saído a formulação do supercampo do Salam, e aí eles já fizeram tudo em supercampo. E aí mostraram que realmente super Gang-Mills em geral, super QD era renormalizável, independentemente de se escolher o gauge versus mino ou não. Eu vou trazer a referência precisa para vocês depois do intervalo. Bom, conclusão. Então a gente já sabe como descrever a parte de gauge e já sabe como descrever a parte de matéria minimamente acoplada com o setor de gauge. Claro, tem que ver que os acoplamentos mínimos vão sair daí, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então aí agora, trabalhando-se no gauge versus mino, deixa eu apagar aqui, trabalhando-se no gauge versus mino, esse cálculo aí fica bastante simples, né? Porque isso aqui a gente já tem, é a parte cinética pura. Isso aqui é multiplicar esse termo aqui pelo V no gauge versus mino, mas ele já tem θ suficiente, né? Então, é só lembrar, por exemplo, esse V aqui no gauge versus mino, só para eu apagar aqui, ele tem essa estruturinha aqui, né? Então, ele vai ter o θ, sigma mi, θ barrado mi. Aí depois tem os termos do guedino, θ2, θ barrado, θ barrado ao quadrado, θ lambda, e tem o termo θ2, θ barrado ao quadrado,
Por exemplo, já para ter a gente precisa integrar em D2 θ, D2 θ barrado. Então, desse produto todo, quando eu multiplicar o V pelo φ barrado e pelo φ, eu vou ter que extrair o termo que tem 2 θs e 2 θs barrados. É o termo que vai sobreviver. Lembrando aqui que o nosso φ tem essa estrutura aqui, né? Ele é exponencial, a gente tinha já trabalhado isso lá anteriormente. A forma de um supercampo quiral, ela era desse modo aqui. Aqui a gente tem θ, sigma, mi, θ barrado, dmi, aqui a gente tem mi. E aí a gente tem aqui essa derivada, esse objeto atuando aqui. Se ele é supercampo quiral, ele não depende de θ barrado, essa parte aqui. Então a gente teria aqui supercampo escalar de matéria, a parte de matéria, fermo de matéria, esse é o fermo de gauge, esse é o fermo de matéria, e o campo auxiliar, θ2f. Então, basicamente, essa é a expressão de um supercampo quiral. Ou seja, eu posso expandir isso aqui, então esse supercampo aqui tem essa estrutura, ele é φ mais θ psi mais θ2f, aí vem. Então, primeiro um atuando, depois eu vou ter um termo que vai ser I, θ, sigma, mi, θ barrado, dmi atuando no φ. Mais I, θ, sigma, mi, θ barrado, aí vou ter aqui θ alfa, dmi, psi alfa. Essa derivada atuando aqui. Esse termo aqui já vai dar zero, porque vai dar um θ batendo no θ barrado ao quadrado, que é o termo linear da exponencial, quando bater aqui já vai dar zero. Depois eu vou ter o termo quadrático, quando eu expandir isso aqui vai me produzir o quadrado daquele expoente lá, é θ2, θ barrado ao quadrado da Lambertiana. Então isso aqui vai produzir para nós mais um termo aqui que vai ser θ2, θ barrado ao quadrado da Lambertiana. Então esse termo só vai poder atuar no φ, que é o único que não tem θ. Então basicamente a expansão desse supercampo é isso aqui. O que eu preciso fazer? Tirar o conjugado complexo desse supercampo, que é o φ barrado, multiplicar por esse V, tá ali, esse termo aqui, e depois multiplicar por φ. Então a gente vai ver, por exemplo, claramente que esse termo aqui, ele já tem um máximo de θs. Então a única coisa que ele vai poder pescar do φ e do φ barrado vai ser o campo escalar φ de matéria. Então eu vou produzir um termo que vai ser d φ estar φ. Quando eu integrar em θ2, em d2θ barrado, isso aqui desaparece. Então esse d aqui, ele se junta com esse cara e com o complexo conjugado dele que está no φ barrado. Então é isso, Diego, que vai produzir. Então o termo auxiliar, ele começa com d2 e ele tem esse acoplamento. Então quando eu eliminar o campo auxiliar, é daqui que vai nascer o acoplamento φ barrado, φ ao quadrado, a interação φ4. É via campo auxiliar, tá? Depois, a mesma coisa, eu vou pegar, por exemplo, esse termo aqui, tem dmi φ. Esse termo aqui tem um ami. Esse termo aqui, ó, ele já tem um θ e um θ barrado. Ele vai poder pegar esse θ daqui, né? E vai poder pegar o θ barrado que vem do φ barrado. Então vai ficar esse θ daqui com esse θ daqui, o θ barrado com o θ barrado, e aí eu vou produzir um termo que vai ser o acoplamento, psi barrado, gama mi, psi ami. E esse termo aqui também, ele já tem o dmi φ, ele vai multiplicar o φ estar e ele vai pegar o acoplamento mínimo, vai sair daqui. Então, quer dizer, quando eu fizer esse cálculo aqui e juntar com esse termo aqui também, automaticamente a gente vê que tudo vai se casar, ou deixa eu apagar aqui. Ou seja, o que a gente vai produzir? A gente vai produzir o termo de matéria, já com a derivada covariante, dmi φ, então essa derivada aqui é a derivada covariante da matéria escalar minimamente acoplada. Então esse termo aqui, isso aqui vai dar para nós dmi mais i g, q ami. E aí o termo Siegel, né, o termo que vai ser φ estar, φ ami ali, aquele vértice, né, que é o vértice de ordem quadrática na constante acoplamento, ele vem daqui. E aqui eu vou produzir um ami, quando eu elevar esse cara ao quadrado, eu vou produzir θ2, θ barrado ao quadrado, ami, ami. Claro, tem o sigma mi, sigma mi. Mas aí com rearranjamento de φ, vai dar um eta mi, eu vou produzir o a ao quadrado daqui, e aqui eu vou pegar o φ estar φ, que é exatamente esse acoplamento, φ estar φ ami, ami. Eta mi.
Então, esse termo aqui já está dentro da derivada covariante. Então, todas as interações do φ, do escalar de matéria, com o setor de gauge, vai se combinar direitinho na derivada covariante para dar esse termo aqui. O termo de Dirac vai sair naturalmente, então, psi barrado, gama mi, psi a mi. Esse termo também sai naturalmente. E a novidade vai ser agora que esse campo D, ele se acopla, quer dizer, com essa combinação, com esse condensado aqui. E isso vai gerar um termo que vai ser G2 φ estar ao quadrado. Então a gente gera automaticamente, né, realmente a eletrodinâmica escalar. A gente gera o termo φ estar φ, então φ estar φ a mi, mas gera aquele termo que a gente conversou lá na tese de doutorado do Salan. Ele mostrava que para renormalizar uma QED escalar, era preciso introduzir um acoplamento φ4. Então, esse acoplamento sai naturalmente com a supersimetria. A única diferença é que se a teoria não for supersimétrica, se nós não tivermos supersimetria, aqui eu tenho a liberdade de colocar uma constante de acoplamento qualquer. Então, além da constante de acoplamento de gauge, que está nos acoplamentos mínimos, eu tenho uma constante de acoplamento de alta interação da matéria escalar. Nesse caso da supersimetria, essa constante de acoplamento já sai dada pela própria constante de acoplamento de gauge. Então, o próprio acoplamento, o autoacoplamento da matéria carregada, que necessariamente, que naturalmente sai, ele já sai também com a constante de acoplamento de gauge. Então, eu só tenho uma constante de acoplamento no modelo, não tenho constante de acoplamento independente da alta interação da matéria. Então, a gente ganha exatamente a QED escalar junto com a QED de Dirac. Então a gente ganha as duas QEDs, a escalar e a fermiônica, num golpe só, usando essa descrição. Claro que eu não posso ter acoplamento de Yukawa aí, porque quebraria com um campo só. Como é que eu poderia fazer um acoplamento de Yukawa? Psi barrado, psi, φ. O acoplamento de Yukawa é a matéria em alta interação. Esse acoplamento de alta interação da matéria, ele vem pelo setor de gauge, porque ele vem pelo D. Na QED escalar, né, a gente pode ter um acoplamento, né? Quando eu acoplo a QED escalar com a QED fermiônica, eu posso ter um acoplamento de Yukawa. Só que o problema aqui é que essa fase aqui cancela essa. Se esse término for o mesmo que esse, as fases se cancelam, então esse campo aqui só pode ser real. Então, como esse campo φ para nós é um campo de matéria, esse acoplamento é proibido naturalmente pela simetria de gauge. Ele nem aparece, porque a simetria de gauge já dá conta dele. Agora, claro, se eu tivesse dois férmions distintos, né, eu poderia ter aqui, por exemplo, um férmio psi barrado, aqui um férmio qui, e aqui um escalar. Aí sim, essa carga e essa carga não se cancelam, mas a carga desse pode se cancelar. Ou seja, eu teria menos a carga do psi mais a carga do qui, deveria ser igual a menos a carga do φ. Então, se eu tivesse um campo φ que tivesse essa carga em função das cargas fermiônicas, eu poderia ajustar as cargas para esse acoplamento aí, ser um acoplamento de Yukawa, legítimo, e invariante de gauge. Mas nesse caso nós só temos um supercampo, então não tenho como ajustar, e o férmio é o mesmo. Então aqui é um psi barrado psi, o único acoplamento de Yukawa que poderia aparecer seria esse, mas é isso que quebra fatalmente a simetria de gauge, e ele nem aparece, a própria simetria de gauge dá conta dele. Então, esse acoplamento aqui, ele sai via setor de gauge, porque o escalar, eu só vou ter esses dois termos. Quando eu fizer todos esses cálculos aqui, vai aparecer o D2, que vem daqui, o φ barrado φ, e vai aparecer esse D, porque esse D já tem dois tetas e dois tetas barrados. Então isso aqui não vai poder nem aparecer ao quadrado. Quando eu levar esse supercampo ao quadrado, o único termo que vai aparecer vai ser esse. Porque esse aqui é o quadrado é zero, esse é o quadrado é zero, esse é o quadrado é zero. E qualquer termo cruzado aqui vai dar zero, exceto esse. Então no gauge versus mimo, né, quando eu pegar isso aqui e levar ao quadrado, só vai aparecer um ami, ani, eta, mini. Então, naturalmente, entra esse acoplamento aqui, entra por lá, mas esse acoplamento aqui fica restrito só a isso aqui. Então por isso que aparece só o φ estar aqui ao quadrado. Se nós fôssemos para 3 dimensões, né, a gente vai falar nisso, se a gente fizer a QED em 3 dimensões, aí pode aparecer a interação φ6.
né, que em 3 dimensões a gente sabe. Esse acoplamento aqui é renormalizável em 3 dimensões. Não é renormalizável em 4 dimensões, mas é renormalizável em 3 dimensões. Ele pode aparecer se a gente fizer a teoria de Gage direitinho em 3 dimensões, como a gente vai ver. Deixa eu apagar aqui. Então, deixa eu apagar aqui. A gente pode, então, chegou ao concurso. Quer dizer, a gente já sabe construir. Esse modelo aqui ainda não é um modelo realístico, por quê? Porque eu tenho um férmion só. Eu preciso construir, eu não botei massa. Porque também, por exemplo, como é que eu ia, a gente já tinha visto, da onde é que sai o termo de massa no modelo de Versumino? No modelo de Versumino, o termo de massa da matéria, ele tinha essa estrutura aqui. O campo supercampo de matéria é quiral, então eu integro só no setor quiral do superespaço. E aí aparecia esse termo aqui. Então esse era o termo de massa. Daqui saía a massa do escalar, saía a massa do férmion, tudo direitinho, saía a massa de Dirac. Só que esse campo aqui, agora, se eu fizer uma simetria de Gage local, esse termo aqui não vai ser invariante de Gage. Não adianta eu colocar aquela exponencial aqui, porque a transformação do V precisa do lambda barrado do lambda. Então, esse termo de massa, ele quebra a simetria de Gage. Então, eu preciso ver agora como é que eu construiria realmente uma QED. Porque aquilo que eu construí, eu entendi como funciona o setor de Gage, mas esse meu campo φ, por exemplo, não pode ter massa. Então a gente estaria numa situação meio irrealística. Eu teria um férmion carregado de massa zero. Né? Meu férmion psi, a minha matéria carregada não tem massa, porque a massa está quebrando a simetria de Gage. Então o que significa? Né? Ter massa, mas não ter carga, mas não ter massa. Então vamos tentar. O que a gente faz para construir realmente agora a QED supersimétrica? Aqui. Só lembrar uma coisa muito simples aí de estudos. Então, se a gente quiser fazer a QED supersimétrica, vamos pensar o seguinte: eu preciso construir um férmion de Dirac. Lá o que nós temos? Férmion de Weyl. Férmion de Weyl, né? Que a gente tem ali são férmions de Weyl que eu posso combinar. Férmion de Weyl gera um férmion de Majorana. Para eu construir uma QED supersimétrica, eu preciso de um psi que seja um psi Dirac. Para poder ter carga. Ou seja, eu preciso que o conjugado de carga dele não seja ele. Eu não quero ter um férmion de Majorana. Mas a gente sabe que todo campo de Dirac pode ser escrito como uma combinação complexa de 2 campos, né, de Majorana. Só lembrar da seguinte coisa: se a gente pegar um campo psi, eu posso pegar um campo qualquer, eu somo a ele e subtraio dele conjugado de carga. Vou pegar isso aqui, eu posso fazer aqui. Esse I cancela esse I, aí fica psi sobre 2 mais psi sobre 2, psi c sobre 2 menos psi c sobre 2. Esse supercampo aqui, se eu tirar o conjugado de carga, é ele mesmo. Então, esse supercampo, esse campo aqui é o Majorana, esse psi1 aqui é Majorana. Esse campo aqui, se eu tirar o conjugado de carga dele, vai ficar psi c menos psi. Só que o conjugado de carga envolve uma conjugação complexa. Então, o I vai em menos I na conjugação de carga. Então, esses sinais se compensam. Então, esse campo aqui também é Majorana. Então, todo campo de Dirac pode ser escrito como sendo uma combinação complexa de 2 férmions de Majorana, exatamente na conjugação tipo, da mesma forma que um número complexo é um real mais I vezes outro real. 2 números reais se combinam para formar um número complexo, 2 férmions de Majorana se combinam para formar um férmion de Dirac. Então, aqui, né? Então esse psi1 aqui, a gente sabe, ele acaba sendo psi mais psi c sobre 2 e o psi2 que é o psi menos psi c sobre 2. Então, lembrando desse fato que 2 férmions de Majorana constituem, juntos podem constituir um férmion de Dirac, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que num supercampo φ de matéria, esse supercampo quiral, mora aqui nesse supercampo um campo psi que é
é um campo de vai. Mas eu posso, a esse campo de vai, eu posso pegar esse campo de vai e somar a ele o conjugado de carga dele, e eu estou formando aqui um fermo de Majorana. A gente já viu isso, o conjugado. Isso aqui é a parte left, e isso aqui vai ser o psi left C. Então isso aqui é exatamente o psi right com o fermo de Majorana. Então eu posso sempre, a partir de um fermo de vai, eu conseguir um fermo de Majorana. Então, na verdade, esse meu supercampo, eu posso pegar um supercampo φ1, quiral, e um supercampo φ2, quiral. E aí, com esses dois supercampos, eu posso construir um supercampo que vai conter um fermo de Dirac. Se eu pegar essa combinação φ1 mais φ2, a parte que é fermiônica de 1 com a parte que é fermiônica de 2 vai se somar direitinho para dar um fermo de Dirac. Então, a saída que nós encontramos para formular e colocar massa, inclusive, né, na QED supersimétrica, é trabalhar com dois supercampos de matéria, φ1 e φ2, que deverão ter cargas opostas. Porque se eu quiser colocar o termo de massa vai ter essa estrutura aqui. φ1 e φ2. Mas para isso ser invariante de Gauge, então eu tomaria o φ1 com uma carga. Está a constante de acoplamento agora, realmente a constante de acoplamento da interação eletromagnética, a carga fundamental. Aqui o valor da carga, a constante de acoplamento, e aqui vamos dizer o φ1. Então o φ1 tem carga Q. E o φ2 tem carga menos Q. Então, esse termo aqui vai me dar um termo de massa, claro, mas que não é diagonal. Vai me dar um termo de massa psi1, psi2, né? Vai me dar alguma coisa do tipo psi1, psi2. Claro que depois eu diagonalizo e vou ver que eu posso ver que a combinação psi1 mais ipsi2, psi1 menos ipsi2, diagonaliza a massa. Então, a gente introduz dois supercampos quirais com cargas opostas. Vamos pegar isso aqui. Professor, mas isso não duplica o número de campos escalares? Não, porque você vai ter você tem dois supercampos, esses escalares você pode recombinar, vamos dizer, você pega um escalar complexo φ1 mais um φ2, você vai ter um outro supercampo escalar complexo, tá certo? Então você redefine o campo. E aí os termos cinéticos não vai ter problema, nós vamos fazer isso aqui, vamos pegar φ1 barrado, exponencial aqui, menos I, menos GV, menos E, carga Q, V, φ1. Então, a carga do φ1 é oposta à carga do φ2. Então, quando eu escrever aqui o φ2, nós vamos escrever aqui mais E, QV, φ2. A carga do φ1 é oposta à carga do φ2. Então, mas não importa, esse termo sozinho invariante de Gauge e esse termo sozinho invariante de Gauge, sabendo qual é a transformação de Gauge do V, que é V' igual a V menos I, lambda barrado menos lambda. Está lá. E o termo de massa automaticamente fica invariante porque as duas cargas são opostas. Então eu introduzo dois supercampos carregados opostos com esse termo de massa aí, e jogo agora esse termo cinético, jogo o termo de Gauge. Então nós vamos ter agora a única questão que vai sobrar para nós é reorganizar os campos, né? Então fazemos os mesmos cálculos que nós fizemos para φ, a gente faz para φ1, para φ2. E agora, claro, introduz o termo de massa. Esse termo de massa aqui, né, ele vai estar misturando com os supercampos, que vai ser um termo de massa não diagonal, que nós diagonalizamos ao fazer essa definição. A gente vai definir o nosso campo do elétron, então, ele vai ser psi1 mais ipsi2. Então, esse é Majorana, esse é Dirac. E essa combinação aqui automaticamente diagonaliza a matriz de massa. A gente vai produzir exatamente o termo de massa do fermo de Dirac. Vai produzir o termo de massa escalar e vai produzir as interações como a gente já viu. A interação da QED normal, a interação da QED escalar, o autoacoplamento da matéria escalar. Então, quando a gente escrever a QED supersimétrica, a gente vai ter naturalmente a QED do Dirac, quer dizer, a QED diraciana para a parte do fermo, e vai ter aqui a QED escalar
Claro, onde aqui na QED escalar, eu já estou contabilizando que aqui já está incluído, vamos colocar assim, né? O autoacoplamento, quer dizer, o autoacoplamento que está aqui ao quadrado. Então sai tudo naturalmente, tá bom? Só para chamar a atenção de vocês. Então sai, o único truque, quer dizer, a única coisa que tem que levar em conta aí é que a estrutura do termo de massa para a matéria supersimétrica n igual a 1, ela não pode misturar quiralidades. Então, eu preciso de um campo quiral com outro campo quiral para formar o termo de massa. O termo de massa vai ser sempre quiral. E aí, para eu ter invariância de gauge, esses caras têm que ter cargas opostas. Não é só essa a ideia que a gente tem que ter. E aí é preciso, necessário, então, como o supercampo quiral ele só contém um férmio, ele não tem graus de liberdade suficiente para descrever o elétron. Então eu preciso de dois, porque o supercampo quiral, se vocês lembrarem, né, nós temos um escalar complexo, temos um férmio e temos um campo auxiliar. Então, on-shell, aqui tem 0 grau, não aparece. Então, on-shell, esse campo aqui é complexo, tem 2 graus de liberdade, e esse aqui é um vario on-shell ou um majorano on-shell, tem 2 graus de liberdade. Para eu descrever um férmio de Dirac, né, eu precisaria, on-shell, eu precisaria de 2 multiplexos. Então eu preciso formar um psi, por exemplo, é como se eu precisasse desse psi1 e de um psi2. Que aí juntaria os 2 graus de liberdade daqui com os 2 graus de liberdade daqui para dar os 4 graus de liberdade do férmio de Dirac on-shell. Então é a única sutileza que tem na construção da QED supersimétrica, é agrupar 2 supercampos quirais. E aí a gente vai ter todas as interações normais. Vamos ter as interações, então vamos ter a interação de gauge, que aqui a constante de acoplamento é. Aí vamos ter o psi barrado, o psi mi. Não estou colocando aqui a matriz, né? Pi, mi, assim. Depois nós temos o acoplamento dos escalares, vou chamar os escalares aqui de pontilhadinhos. A gente vai ter o acoplamento φ star, φ, a mi, né? E aí a gente tem aquele terminho que é o acoplamento derivativo, mi é P mais P mi, esse aqui é P, esse aqui é P. Então sai o vértice. Depois sai o vértice duplo do férmio, do fóton. Então aqui a gente vai ter o φ star, mi, sai esse vértice aí, e aí a novidade é que sai esse vértice aqui também. Então, o acoplamento φ4, a constante de acoplamento é 2. Então sai a constante de acoplamento. Quer dizer, a única novidade é essa, que é uma QED escalar com autoacoplamento de matéria, seguindo, usando também a constante de acoplamento de gauge. Então sai tudo natural. Tá? A única questão aí para quem vai fazer o cálculo é só mexer com os férmios e saber organizar a combinação π1 mais y2, que automaticamente a matriz de massa, o termo de massa sai diagonalizado, então diagonaliza a massa, então a gente tem realmente a QED terminou. E o termo também do campo escalar também sai a massa, né, do φ1 mais φ2, que eu vou definir um novo campo escalar e a massa sai tudo diagonalizado. Então, a gente consegue construir uma QED supersimétrica de uma maneira bastante simples, conhecendo já o caso anterior, que a gente fez o caso mais hipotético, né? Deixa eu ver o que mais que eu poderia colocar aqui. Talvez, a QED supersimétrica, deixa eu apagar isso aqui. Então tá, n igual a 1, vamos colocar assim, eu não vou deixar o caso não abeliano para depois, vou botar então, a gente fez n igual a 1, né, supersimetria simples, em 4 dimensões, né, então vamos colocar aqui a QED. Então a QED supersimétrica, ela já incorpora as duas QEDs de Dirac e escalar. Vamos olhar agora uma coisinha só, uma estrutura interessante, que são os modelos sigma não lineares, n igual a 1, d igual a 4. É uma coisa também simples, né?
para você aí que vai estudar um pouco as coisas concernentes, questões de transição de fase, coisas assim, então, pois é, então talvez esse acoplamento Nambu e Onalazinho vai ser interessante, a gente pode falar sobre isso. Então, N igual a 1, D igual a 4. Vamos só pensar o seguinte, o modelo sigma, normalmente, né, que a gente tem no modelo sigma não linear é essa ação aqui. Então, a gente bota aqui, isso aqui é o modelo sigma bosônico, né? Então, a gente tem aqui algo que a gente pode escrever assim, botar campos reais, né? Então, normal botar aqui o fator meio. Esse supercampo, esses campos, né, escalares φ são chamados coordenadas do espaço alvo. Eu tenho um certo espaço, né, essas coordenadas, esse I vai de 1 até N. Eu tenho N campos, né, que são coordenadas de um espaço onde eu tenho essa matriz métrica. Tá? Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, isso aí, esse espaço desses campos pode ser definido, por exemplo, através de um vínculo, né? Então, tem uma variedade métrica, G e J, de φ, e os campos, quer dizer, na verdade, o modelo sigma é um mapeamento, né? Os campos do modelo sigma, eles fazem um mapeamento do espaço, né? Eu pego aqui o espaço de Minkowski, né? Coordenadas x, y, aí esses nossos campos aqui, φ, vamos trazer aqui para um φ de x, né? E aí aqui eu tenho, sei lá, uma variedade, um espaço S, né? Um espaço S de n dimensões. Não estou querendo dizer que necessariamente é uma hemisfera, né? Mas é um espaço de n dimensões. Então ele está fazendo um mapeamento. Ele pega pontos do espaço e tempo e leva coordenadas de uma certa variedade. Esses são os campos do modelo C. Por exemplo, se a gente tivesse uma n mais uma esfera, né? Uma n-esfera, uma esfera SN, por exemplo, né? Então a gente teria alguma coisa assim, 1 ao quadrado